Alguns irmãos já estiveram esses dias com o Vanjo. Ele está aqui desde a quarta-feira, cooperando conosco em vários encontros, em vários lugares, em várias conversas. Tem sido assim um tempo muito bom, muito intenso de Deus para conosco. E o assunto que ele vai tratar hoje aqui é algo que está assim, especialmente no coração dele. Tema que o Senhor tem falado com ele, tem trazido em vários lugares. E nós então, assim, somos muito agradecidos por essa oportunidade de podermos também ouvir isso, ouvir essa palavra. Peço aos irmãos que tenham aí toda a consideração, a advertência, o conselho. Vamos orar por esse momento. Deus, nós queremos te pedir agora, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, Senhor, seja com o Vanjo, ao falar, seja conosco, ao ouvir. O Senhor nos livre das tentações que nos cercam nesse momento, Senhor, em que a tua palavra é anunciada. Nos livre da tentação do ouvir apressado, negligente. Nos livre da tentação, Senhor, de sermos apenas ouvintes e não zelosos praticantes. Nos livra, Senhor, também dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos, daquelas ideias arraigadas que muitas vezes trazemos, das nossas particulares considerações e compreensões, para que nós possamos, ó Deus, estar abertos para aquilo que Teu Espírito Santo quer nos trazer, Senhor, como revelação, como palavra eterna de Deus, como direção, Senhor, para os nossos dias, para os nossos tempos, para a nossa vida, para a vida das nossas famílias, das crianças que crescem no nosso meio, Senhor, e para que essa nação, Senhor, essa nação seja alcançada pelo Evangelho, Senhor. Sabemos que nações como estados, organizações políticas não se convertem, mas pessoas se convertem. E o Senhor tem um povo para ser ainda levantado, ser salvo, ser resgatado nesses nossos dias, nesse mundo, Senhor, e nesse país. Que sabemos que é fundamental, Senhor, que famílias sejam constituídas segundo a Tua vontade, Senhor, que filhos sejam criados conforme o Teu conselho, Senhor, para que sejam meninos, meninas, rapazes, moças, homens e mulheres habilitados, Senhor, a proclamar o reino de Deus nesses tempos que se abreviam, Senhor, que se tornam cada vez mais difíceis, ó Pai, mas também que para nós se anunciam como vésperas, Senhor, e prenúncio da Tua manifestação gloriosa, Deus. Esse é o tempo, Senhor, em que enfrentamos as dificuldades também, Senhor, se renova no nosso coração um clamor, ó Deus, um desejo intenso, Senhor, pela Tua vinda. Quando esperamos, Senhor, precisamos seguir adiante, precisamos proclamar o reino de Deus com ainda mais intensidade, Senhor, porque os tempos se abreviam. E aí, o tempo propício do Senhor, o ano aceitável do Senhor, o período da graça do Senhor está a se encurtar. E muitos ainda precisam ser alcançados. E só com as nossas famílias ordenadas, edificadas, fortalecidas, é que poderemos dar passos nessa direção. Em nome de Jesus te pedimos. Aleluia. Amados, antes de entrarmos no tema que queremos explorar hoje, deixe-me comentar um minutinho esse tempo que tivemos aqui de louvor e legítima adoração. Eu não sei se vocês desfrutaram como eu. Eu sei que a Igreja de Deus, quando se detém para contemplar o Senhor e declarar para Ele aquilo que Ele é, e fixar nele o coração, alma, espírito, há algo que é produzido em nós. Nós apresentamos ao Senhor, mas é algo que é produzido em nós, por Ele. Eu tenho medo que muitos de nós só tenham esses momentos quando se reúnem como congregação. E o Senhor nos tem oferecido um lugar junto a Ele, como Ele disse a Moisés: eis aqui um lugar junto a mim.
Em outra ocasião ele disse: minha presença estará contigo e eu te darei descanso. Nós podemos, amados, com muito mais frequência, sozinhos, em nosso quarto, como Jesus recomendou, fechar a porta e adorar a Deus. Não nos determos para orar apenas para intercedermos por pessoas, ou para pedir coisas para nós, ou falar de nossas angústias. Mas nos isolarmos a sós com Deus por causa de Deus, não por causa de nossas necessidades. Quando aqui juntos adorávamos o Senhor, não estávamos pensando em nós. Estávamos entrando lá onde os anjos estão, ao redor do seu trono, adorando, contemplando, fazendo aquilo que provavelmente faremos por toda a eternidade, provando uma amostra ínfima do que será estar na sua presença e desfrutar do seu gozo e da sua glória. E quanto bem faz a nossa alma e ao nosso espírito, quanto renovo, quanta cura é produzida quando simplesmente nos aproximamos de Deus para adorá-lo. Maria, no momento de profunda angústia, ela e Marta eram duas irmãs, seus pais eram mortos, pelo menos provavelmente. Lázaro era o homem daquela casa, e naquela cultura, casa que não tinha homem era uma casa devassada, ameaçada, e o homem da casa morre. Quando Jesus chega, a primeira coisa que Maria faz é ajoelhar-se e adorá-lo. É transformar nossa angústia e dor, amados, em sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Isso é possível. Eu queria animá-los a não reservar esse tempo de adoração e contemplação do nosso amado Senhor às nossas reuniões. Trazermos para a nossa casa. Na devocional entre o casal, no tempo a sós com Deus, como eu tenho insistido em alguns momentos, buscar o Senhor por causa do Senhor, não por nossa causa. Estar com Ele por causa dEle e para Ele. E ouvi-lo. Deus nos fala, Deus nos cura, Deus nos renova, Deus nos anima. Nós temos muitas tribulações no mundo, muitas angústias no mundo, e nós temos muitas feridas na igreja. A igreja provoca muitas feridas. Os santos, de vez em quando, nos maltratam muito. E onde acharemos cura e consolo verdadeiros? Naquele que foi ferido mais do que todos. Ninguém foi mais ferido do que Jesus. Ninguém foi mais traído do que Ele. Ninguém foi mais injustiçado do que Ele. E junto a quem podemos encontrar cura e consolo para as feridas que o mundo e nossos irmãos nos fazem, se não junto a Ele. Mas nós não encontramos essa cura, amados, quando nós vamos buscá-la. Nós a encontramos quando nós vamos buscá-lo, a Ele, e nos apresentamos diante dEle por causa dEle. Há uma vida abundante que Jesus prometeu e está à nossa disposição, e nós podemos desfrutá-la, a despeito das dores, das tribulações, das angústias. Há uma vida abundante que existe para nós. Amém? Ontem eu estava aqui perturbando o juízo dos jovens e falando mal de algumas músicas que foram tocadas aqui. E assim, são músicas fabricadas para vender CD. O cara vai lá, monta uma letra, tenta fazer uma poesia e mete uma música lá dentro porque é um bom músico. E é uma música que quer falar ao auditório, não quer falar ao Senhor. Assim, vamos botar uma peneira nesse negócio, assim. Que cânticos entre os santos apontam para aquele que é santo? Que cânticos foram compostos na inspiração do Espírito Santo para agradar a Deus e não para um falso consolo de crente? Quando agradamos a Deus e adoramos a Deus, Ele se incumbe de produzir aquilo que algumas músicas tentam fazer, que eu chamo de música de autoajuda.
que não cabe no reino de Deus. Não cabe. A turma quer fazer CD para vender, pois que vendam, mas não vamos usar esse negócio e tentar transformar isso em louvor. Vamos botar uma peneira caprichada para ver que música aponta para Deus, que cânticos visam glorificar a Deus. Eu acho que hoje aqui nos detemos para contemplar a Deus e glorificá-lo. Eu quero animá-los a fazer isso cotidianamente. Sabe por quê, irmãos? Na nossa vida, no mundo, é mais ou menos assim. Eu não vou me alongar muito nisso não, mas... Imagine um carro, você enche o tanque e pega uma estrada dessas que tem as estradas de São Paulo, né? 5 vias, uma via com 5 pistas, mão única, e você vai ali, na quinta, roda 400 quilômetros, 500 quilômetros, e o tanque está lá, dá para muito ainda, dá para rodar mais um tanto. Depois você pega o mesmo carro, enche o mesmo tanque, encara Salvador num dia de chuva, com aquelas ladeiras maravilhosas que nós temos lá, na primeira, na segunda, na primeira, na segunda, na primeira, na segunda. Você terá o mesmo combustível e vai rodar muito menos. Há um depósito que Deus faz em nós de graça, de fé, de ânimo, de esperança, de confiança diante dele. Mas esse depósito é gasto em nossos embates com o mundo, em nossos embates com a carne, em nossos embates com Satanás, e em nossos embates com os santos, que de vez em quando perturbam muito a nossa vida. Os santos são usados para nos santificarem, viu, irmãos? Tem dia que a nossa vida é aquela estrada limpa. Você roda feliz, tranquilo, começa e termina o dia com ações de graças, com um sorriso, dando testemunho, como Deus agiu, como Deus fez, Deus respondeu, que bênção que foi. Tem dias que você acorda e já torce o pé na descida da cama. Aí começa a murmurar, porque já vai se atrasar, porque aí chove, aí... É aquele dia perturbado, o chefe está zangado, você chega atrasado, ele lhe dá uma bronca. Você chega em casa assim, ó. Aí ficou na carne porque ficou zangado. Aí o diabo aproveita que você está na carne e bota uma tentação. Esteja certo, você está na carne e o diabo bota uma tentaçãozinha. O melhor momento de você pecar é quando você se destempera, olha, se distrai aqui, é uma coisinha boa para você ver e fazer. Aí você peca, aí chega em casa, sim, aquele mesmo combustível não rodou meio-dia. Então nós precisamos diariamente nos debruçar sobre essa fonte de água viva que se chama Jesus e nos encher. Nós somos tendenciosos a construir cisternas. O que é uma cisterna? Cisterna é indício de suspeita e de falta de fé. Quer dizer assim, e se não chover? E se a fonte secar? Eu tenho que ter minha água reservada. E o Senhor está dizendo assim, 2 males fizeram o meu povo. Primeiro me abandonaram, a mim que sou a fonte das águas vivas. E depois cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. O povo ficou com medo de perder a graça de Deus, de não contar mais com a presença e participação de Deus, e tentou acumular o que tinha. O Senhor está dizendo, vocês não precisam fazer isso. Eu sou a fonte das águas vivas, essa fonte não seca. Nós podemos recorrer a Ele diariamente. Uma coisa, amados, é reter entendimento, conhecimento, informação, experiência, maturidade, dons. Outra coisa é desfrutar da graça de Deus. Receber dele ânimo e vida para viver diariamente. Isso independe de nossa experiência, dons ou o que seja. A carne não respeita teu tempo de conversão, a carne não respeita a tua experiência, a carne não respeita os dons que você recebeu. A carne não respeita a tua maturidade, tua função na igreja. E a única forma de encará-la diariamente é enchendo-nos do Espírito, porque é o Espírito que luta contra a carne, para que não façamos o que seja do nosso querer. Então eu quero animá-los de novo. Separem tempo para se debruçar sobre essa fonte e beber.
Muito tempo nosso é gasto tentando acalmar a nossa alma, com atividades, entretenimento, para nos dar um mínimo de relax. Há isso aos pés de Jesus. Eu estou falando de uma tentação que eu experimento, viu, irmãos? Eu era chegadinho, chegar da rua tarde da noite, cansado, com a cabeça a mil, depois de ouvir 300 problemas. E para essa sociedade, o que é mais relaxante do que uma TV e um bom filme? Eu era chegadinho a um bom filme. Mas eu fiquei de má consciência, assim, não é o melhor uso do tempo que eu estou fazendo. E lá se vai quase 2 anos que eu botei a tesoura nisso. Na melhor das hipóteses, eu estava torrando o tempo e me cansando mais, gastando horas de sono, tentando relaxar. O tempo é curto, a vida é corrida. Vamos remir o tempo, como Paulo recomenda, porque os dias são maus. E nos voltar para o nosso Deus e provar, experimentar e viver diante dele, viver diante do mundo essa vida que ele nos deu. Amém? Graças a Deus. Amados, vocês me suportariam assim, em torno de 1 hora? Eu acho que dificilmente eu vou gastar menos de 1 hora. Já são 11h30. Segura a fome aí direitinho? Amém. Queríamos falar algo sobre os filhos. A relação dos pais com seus filhos. Vivemos tempos muito difíceis. É muito comum vermos crianças nascerem, crescerem na igreja e depois irem para o mundo. Sendo importante que nesse exato momento nós parássemos e pensássemos em quantas crianças nós temos aqui entre nós. Quantos bebês, quantas grávidas. E pensarmos, esse fruto do ventre permanecerá no Senhor? A nossa história recente nos anima a crer que todos serão retidos na casa de Deus? Nós sabemos identificar onde é que está a brecha por onde escaparam nossos filhos? Há recursos que Deus nos dá para fechar essas brechas? Eu tenho há muito tempo, irmãos, a convicção de que Satanás está preparando uma geração muito especial para esses últimos tempos. Que ela tem algumas características bem visíveis. Eu vou eleger 3 dessas características. Primeiro, é uma geração rebelde. Rebelde. Irreverência hoje é virtude. Em uma cidade aí, a professora reclamou com a mãe porque o filho dela era muito comportado, porque chamava a professora de senhora, porque não fazia lambança na sala. Aquilo é um defeito, o menino tem que ter iniciativa, ser irreverente. É uma geração que não respeita os mais velhos. E a Bíblia diz que nós devemos honrar as cães e nos levantar diante delas. Passou um velhinho, a recomendação bíblica é que os jovens se levantem em sinal de honra. Não importa o que pensa o mundo, amados, esse é o conselho de Deus, e nossos jovens perderam isso. Um senso de respeito e honra por um ancião. Isso virou coisa do passado, e nossos jovens acham que vão pagar o maior mico se fizerem isso. As poucas vezes que eu ando de ônibus no Salvador, que eu cedo o lugar a uma mulher, é visto com surpresa. Como assim dar o lugar à mulher? Ajudar uma velhinha a atravessar a rua, tarefa de escoteiro, né, do tempo antigo. Essa geração não conhece isso. Eu contei aqui ontem com jovens, uma experiência que eu vivi no Rio. Fui visitar o irmão, em frente à casa dele tinha uma praça, e tinha 2 jovenzinhos sentados, um casalzinho, 16 anos talvez, nesses bancos sem recosto, um sentado em frente do outro, em uma cena deplorável de intimidade. 5 horas da tarde.
em frente à casa do irmão. Eu olhei para aquilo e disse, não é possível que eu estou vendo isso. Eu tirava a cara, botava o olho, eu vou ter que ir lá. Tentei me armar do melhor espírito de tio bonzinho. Encostei, os abracei, disse, me perdoe aqui, meus jovens, mas me permita, eu estava dali olhando vocês e não resisti, tive que vir aqui falar com vocês. Na época, eu tinha 30 anos de casados, hoje tenho 35. Disse, olha, eu estou casado há 30 anos e sei que a intimidade física é para a intimidade. É os dois a sós. Ainda que não caiba para vocês, que nem casados são, nem poderão estar fazendo isso. O que você está fazendo aqui é feio, você está expondo sua menina ao ridículo. Isso chega a ser asqueroso, publicamente assim. O sujeito com aquele cabelinho de Neymar, né? Chiclete. Isso me dá uma verdadeira agonia, sabia? Aquela cara de total desprezo, me disse, estou nem aí, velho. Não disse, mas expressou. Se meta com sua vida, que você com isso. Aí eu disse assim, e velho, vou te falar uma coisa. Se essa menina é minha filha, você ia tomar um pescoção no pé da orelha, que ia sair comendo areia por aqui. Daí ele seguiu me olhando assim com a cara torcida. O que é que eu faço hora dessa? Mais nada. Já me expus, inclusive, a sofrer um vexame. Irreverência, rebelião, desrespeito. Deus, amado, está se esforçando para produzir uma geração de santos, reverentes, respeitosos, submissos, que entendem os valores do reino e não se deixam seduzir por essa atitude atrevida. Entendem que a submissão é prova de maturidade, não o contrário. Eu tenho dito para alguns tiradas rebeldes e valentes, que enfrentam os pais para tudo, mas não têm coragem de enfrentar o grupo na escola, porque eles sabem que os pais vão ceder, em última instância, os pais vão continuar amando-os, protegendo-os, suprindo-os, e o grupo da escola não tem misericórdia nem compaixão. Se eles enfrentarem o grupo, eles estão perdidos, serão ridicularizados, alijados, expulsos daquele círculo. E eles enfrentam o pai, os pais, porque é o ponto mais frágil dessa relação. Eu digo assim, vocês estão querendo liberdade? Vocês já acham que os pais são tiranos porque colocam limites? Você não é valente? Então beleza, na próxima blitz que tiver, aquela turma lá de farda e de metralhadora na mão, você mete o carro por cima, velho. Respeite ninguém não. Você não pode submeter ninguém. Você é livre. Bote para quebrar. Você faz isso? Não faz não. Porque você é medroso. Encara teu pai, que teu pai vai ceder. Invada os sinais vermelhos da vida. Não pague seus impostos. Não pague IPTU, não pague IPVA. Ninguém é livre. Todos são sujeitos a alguém, ou alguma coisa, ou alguma instituição. É uma liberdade burra que o diabo meteu na mente dessa geração. E eles comeram. E os pais permitiram. Com medo de perder esses filhos. Então Deus quer uma geração de santos, reverentes, submissos, respeitosos. Segunda característica dessa geração: impuros. Salvador está se tornando uma cidade, me desculpe, é uma palavra, nojenta. Me dá náuseas ver uma garotinha de 6 anos de idade se requebrando ao som daquele pagode miserável. Não sei o que é pagode aqui, em Salvador é uma coisa do inferno. Aquela menininha dançando lá, a dança da garrafa, e subindo e descendo. 6 anos de idade, com um despertar do erotismo, que é um crime. E os pais rindo, quando tem pai, né? Uma sensualidade exacerbada.
Vai lá Daniela Mercury, se arruma com mulher e tem que enfiar a goela abaixo de todo mundo, que é bom, que ela faz, que é bonito. E todo mundo tem que aplaudir. E vai se perdendo a capacidade de reagir a isto, de protestar, de fazer o que João Batista fez. Está errado com João Herodes, que fez com Herodes o João Batista. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. A igreja está perdendo sua capacidade profética de denunciar os erros, com o sofisma de que tem que respeitar as autoridades, não sei mais quem, não se denuncia mais os erros e desvios de quem quer que seja, faz parte do papel da igreja, não se rebelar, mas denunciar. João Batista não pregou um levante contra Herodes, ele denunciou a imoralidade daquele rei perverso. Ver aqueles pagodeiros cantando: sobe cachorrinha, desce cachorrinha, sobe cachorrinha, desce cachorrinha, e mulheres com os dentes abertos, subindo e descendo, se requebrando, aceitando que são cadelas, e dizem que estão curtindo. E amados, são estudantes de medicina, de direito, de engenharia, que vão para esses, não é só a turma pobretona não, se perdeu a vergonha completamente. Ser santo é vergonhoso, ser puro é vergonhoso. Como resgatar na consciência, ou melhor, como produzir na consciência dos nossos filhos, que eles não precisam ser arrastados por essa corrente, que eles podem dizer não, que é decente dizer não, que é decente dizer assim: meu pai não quer, minha mãe não gosta e ponto, eu não vou fazer. Isso não é ridículo, isso é bom. Me lembro que uma vez João Pessoa, Edinho, que na época era o presbítero lá, isso na década de 90, não sei como é hoje, meus filhos já são crescidos, mas naquela época os cadernos que se vendiam nos mercados e livrarias, os cadernos para os rapazes, tinha na capa uma sujeita lá de biquíni e posando, mostrando o corpo todo. Os cadernos das meninas, tinha sempre lá um tirada bonitão, fazendo pose com a barriga de tanquinho. É o famoso não sei quem, a famosa não sei quem. Me desculpe, um bando de tapado, bajulando gente que os despreza. Aí Edinho disse o seguinte, reuniu seus jovens e disse: quem são as pessoas mais importantes da vida de vocês? Ah, são nossos pais. Então vamos fazer o seguinte, promoveu lá tirou foto dos pais, em diversos abraçados, na beira da praia, com um sorrisão, ampliou, colou na capa do caderno e plastificou. Aí chegam os irmãos lá com o caderninho assim bem, ó. Aí os colegas: quem é esse? Quem é essa? De que novela é? Que banda é? Aí diz assim: papai e mamãe. Papai e mamãe? É. Papai e mamãe, as pessoas mais importantes da minha vida. Serão zombados, mas serão admirados, porque aquela galera não sabe para onde vai, não tem alvo, nem meta, nem caminho, estão perdidos. É necessário, senhor, nossos jovens, que nós temos caminho e temos alvo, temos bússola. Eles não sabem disso. Contava para os jovens ontem que na minha mocidade, tempo que ainda era tabu falar de sexo, os colegas se reuniam nos cantinhos para falar do assunto. Hoje está uma coisa escancarada, desavergonhada, professor e professora ensinando isso para crianças de 8 anos, e os pais engolindo, sem ir na sala reclamar, porque é politicamente incorreto reclamar lá, e vai engolindo essa carniça toda aí. Naquele tempo eu tinha 18 anos, e era tabu falar em sexo. Os colegas se reuniam para conversar sobre o assunto, os colegas crentes se afastavam, constrangidos, e eu me metia na conversa de propósito para provocar. E começava aquela bagunça, aquela algazarra e zombaria. Irmão, você não, porque você é assim, assado. Diz, companheiro, é o seguinte: eu sou virgem, Donzelíssimo da Silva é meu sobrenome, eu tenho uma noiva, aquela senhora, cadê ela? Acabou de sair. Que via ser minha esposa, na época era noiva, sexo é para casamento. Aí era aquela lambaça, aquelas palavreadas de baixo calão. Eu dizia assim: rapaz,
Vocês não têm vergonha de serem sem vergonhas. Eu vou ter vergonha de ser santo. Você é besta? Por que eu vou ter vergonha de ser santo? Se ele não tem vergonha de ser canalha? O diabo força a barra, invertendo os valores. Hoje é constrangedor ser honesto, é constrangedor falar a verdade, é constrangedor ser santo, é constrangedor ser puro. Mas, irmãos, o reino de Deus é loucura. E os filhos de Deus devem ver com essa consciência. Para o mundo somos loucos, para Deus somos sábios. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Pais moderninhos que botam a camisinha na carteira do filho para protegê-lo. Uma loucura que eu não consigo conceber um pai fazendo um troço desse, sob a mentira que está amando o filho, não está amando, está empurrando para o pecado, respaldando o seu pecado, respaldando sua prostituição, respaldando sua rebelião, incentivando a se lançar nos braços do diabo e do mundo. Deus quer uma geração santa. Meninos e meninas que cresçam puros, sem serem tocados. Houve um caso de uma família que eu conheço bem, na igreja, todo mundo lá, a moça, a filha desse irmão comprometida com outro rapaz, todo mundo gente boa. Lá um dia ele deu um abraço meio diferente nela, aqueles abraços meio atravessados aqui. Alguém viu, falou com o pai chamou o moço na casa dele e disse o seguinte: não desonre minha casa, senão eu lhe racho no meio. Essa menina é minha, não é sua. Quando ela casar, ela vai ser sua. Você vai querer alguém abraçando-a como você abraçou agora? O que você vai fazer? Você já casado, alguém toca ela como você a tocou agora. Ah, não, pois é. Ela, por enquanto, é minha. Se você tocá-la assim, eu vou fazer com você o que você faria com qualquer homem que fosse tocá-la, ela já casada com você. Então, mantém tua mão besta longe dessa menina. Sim, é desonra para uma casa. Se perdeu esses valores. Isso pode entrar na igreja, se pode tudo. Ter alegria de ser santo. Terceira característica dessa geração aí fora, são espiritualistas. No meu tempo de mocidade, década de 70, o tal do comunismo científico estava no auge. Tudo tem que ser provado. O que não pode ser provado, então é balela, é lenda, não serve para nada, Deus não existe, Jesus tampouco, o anjo é uma bestagem, não tem nada disso não. Hoje, tem gente acreditando em duende, em fada. Olha os desenhos animados e os filmes. Quantos falam de seres espirituais, de demônios, de espíritos, de anjo bom, anjo mau? Chegaram ao ridículo de romantizar vampirismo. Irmãos, nós vamos perdendo o senso do que é santo e celestial. E há irmãos que admiram isso. A vampirinha apaixonada pelo vampirinho. Vampirinho que está é vampirinho. Vampirismo é nojento. É gente que bebe sangue. É bicho, é demônio, sei lá que trouxe aquele. Se romantizou isso. A igreja bebe. Qual é o problema? É só um filme. Mas é um filme perverso, que tem ideias demoníacas e satânicas postas ali. Por que temos que colocar nossos olhos num troço desse? Se vocês prestarem atenção, a grande maioria dos desenhos animados e dos filmes falam de figuras espirituais. Falam de deuses, menos do Deus único. Esse nunca é citado. Jesus nunca é citado. Mas não pense que toda essa onda de filme e literatura desse tipo é sem motivo. Há uma preparação, é uma coisa orquestrada. Preparar uma geração para aceitar o que é espiritual sem ser divino. Aceitar com naturalidade manifestações demoníacas e espirituais. Filmes falando de extraterrestres, de invasão da Terra,
de combate a esses que tentam invadir a terra. Isso não cheira a Apocalipse? Estamos diante de uma geração espiritualista, que tem contatos com espíritos, sim. Crianças que brincam com espíritos e acham normal. Psicólogos que incentivam isto em crianças. Há toda uma espiritualidade alheia a Cristo, alheia a Deus. E qual é outra fonte espiritual que não seja o nosso Deus, senão Satanás, nosso adversário? Pois nós precisamos, amados, que nossos filhos e netos tenham precocemente experiências espirituais. Não que sejam espiritualistas, que sejam espirituais, que conheçam a Cristo, que provem de Cristo, trazer Cristo para a nossa casa. Voltarmos a adorar a Deus como família, não entregarmos nossos filhos aos programinhas de TV, são péssima babá. Sabermos o que ouvem nossos filhos, o que veem nossos filhos. Comentava anteontem com os pais de erros que eu cometi em dado momento da minha vida, com meu filho especialmente. E quanto dano trouxe à nossa relação e à sua própria vida. Quão difícil foi resgatá-lo. Porque por algumas circunstâncias, que não convém explorar agora, eu não estive próximo dele o bastante. Eu queria dizer aos pais que os bebês são como uma mala vazia. Eu vou usar mala que é um exemplo do meu tempo. Hoje alguém diria que era um HD. Uma mala vazia. Deus nos dá o privilégio de sermos os primeiros a colocarmos alguma bagagem nessa mala. Porque, amados, em algum momento, muitas mãos irão tocar o teu filho e depositarão uma bagagem maligna em sua vida. Garanta que você lançará a base inicial. Que os primeiros ensinos você irá produzir. As primeiras sensações afetivas, primeiras instruções, primeiras orações, ouvirão de vocês. Que a voz de papai e mamãe seja a voz mais ouvida por seu bebê. Chegará um tempo que você não poderá impedir que outras mãos toquem neles, nessa malinha, e bote lá a bagagem que quiserem. Hoje você pode impedir, hoje você pode garantir que só você fará esse depósito. São herança do Senhor. Nos foram confiados. Nos tempos de lutas com meu filho, uma das orações que eu mais fazia, disse: Deus, Tu és o Pai dos Espíritos. O Senhor gerou esse Espírito e me confiou para que eu te devolva do jeito que Tu queres. Por favor, recupera-o para Ti. Sejam os primeiros a fazer o bom depósito, para que seus filhos conheçam Deus, aprendam a ouvir a Deus como o pequeno Samuel. Não identificava a voz de Deus, mas estava em condições de ouvi-lo. Para que seu filho cresça ouvindo Deus e você ajudando a discernir essa voz e ser guiado por ela. Filhos espirituais. E aqui, irmãos, vamos tentar entrar de forma mais objetiva. Eu quero explorar alguns erros de atitude que nós pais cometemos ao longo da história com nossos filhos. Quero usar uma figura para isso. Vamos dar uma viajada, vamos lá no povo de Israel, no deserto. Imaginem duas cenas. A primeira tem um pai, um filho lá, seus 8, 9 anos talvez. Aqui eu estou inventando uma historinha, viu? Estou tentando fazer um teatrinho. É aquela criança, desde que nasceu, que ela vê o pai e a mãe levantar de manhã cedo, todos os dias de domingo a sexta, e catar aquele maná no deserto.
Para aquelas crianças, amados, é necessário que nós entendamos que aquilo não era um milagre. Para aquelas crianças, aquilo era um fenômeno natural, como o pôr do sol e o nascer do sol. Nem era chuva, porque lá não chovia no deserto, né? Era como o nascer das estrelas. Gente, naturalíssimo. Fico imaginando a mãe dando de mamar o menino, né? Como eles fazem lá no Oriente, amarra aqui na cintura, bota o moleque pendurado aí, agarrado nos peitos da mãe, e ela lá, abaixada, catando o maná. O moleque começa a engatinhar, a mãe sai para catar o maná, ele vai engatinhando atrás, catando também, comendo. Começa a andar e a mãe catando o maná. Então, para ele, assim, todo dia tem esse negócio aqui. Mas lá pelos 9 anos, bate a curiosidade e diz: pai, saiu para catar o maná com o pai, né? Diz: pai, que negócio é esse aqui, desse maná? Como é que é isso mesmo? E o pai diz: bom, filho, agora eu vou lhe contar. Você já tem condição de entender, eu vou lhe contar a história. É o seguinte: nós estávamos no Egito e éramos escravos lá. Eu era escravo, aí o pai fica com vergonha de contar a escravidão. Nós éramos escravos, mas aí Deus nos visitou, Deus nos tirou de lá, Deus nos trouxe para cá. Olha, assim, esse Deus é o Deus de Abraão, nosso pai, e Deus é fiel. Fique tranquilo que Deus vai suprir tudo. Você não vê aqui todo dia? Pois é, Deus é fiel. Todo dia vai ter um maná, Deus não falha. Então, filho, fica tranquilo, viu? Isso aqui é o pão do céu. Tá bom. Agora imaginemos outra cena. Um outro pai, com outro filho, da mesma idade, a mesma história, né? Quando pequenino, o filho faz a mesma pergunta. Esse pai, ele mancava de um pé, andava meio capenga. Quando o filho pergunta, o pai para todo o seu trabalho, pega aquele garoto nos ombros e com toda a solenidade ele diz: filho, há uma história por trás disso que você precisa entender. Nós éramos escravos no Egito, mas não era uma escravidão qualquer, filho. Era uma escravidão perversa. Você sabe por que seu pai está mancando até hoje? Isso aqui foi o bastão de um egípcio, de um capataz. Eu tropecei com a carga nas costas e ele me bateu com o bastão no pé e quebrou meu pé. Aí ele tira a capa e disse: filho, está vendo essa cicatriz aqui? Foi o chicote de um egípcio. Todas as vezes que tropeçávamos com a carga, eles nos açoitavam cruelmente. Era uma escravidão tão perversa, tão diabólica, que nós não podíamos ter filhos homens. Filho, você nasceu no deserto. E aí o velhinho começa a chorar. Que bom que você nasceu aqui, filho. Porque se você tivesse nascido lá, você teria o mesmo destino que seus 2 irmãos, Osés e Josué, tiveram. Foram lançados ao Nilo para serem devorados pelos crocodilos. Todos os meninos homens, Faraó mandava lançar os crocodilos. Mas Deus preservou um homem chamado Moisés, esse que você conhece aí. E começa a contar todas as maravilhas, todas as pragas, todos os juízos de Deus, a abertura do Mar Vermelho, o poder de Deus, a soberania de Deus, a água, a rocha que deu água. Diz: filho, o nosso Deus nos contemplou e se compadeceu e nos livrou daquela escravidão. Nós estamos nesse deserto, filho, tem muitas provas aqui, mas isso é incomparavelmente melhor do que aquela escravidão. E aqui nós estamos indo para uma terra que mana leite e mel. Há uma promessa que esse Deus deu e Ele vai cumpri-la. O mesmo Deus que destruiu o Egito, que abriu o Mar Vermelho, Ele vai nos levar a essa terra prometida. Vocês acham que essas 2 crianças teriam a mesma impressão daquela história? Eu acho que muitos de nós não soube contar para seus filhos a história da sua redenção. E não exaltar o Cordeiro como deveriam fazê-lo. E não mostrar para seus filhos o preço que foi para os céus e para Deus nos resgatar. Alguns filhos nascidos na igreja, porque querem pecar, se rebelam, vão embora, e nem sabem que se não for esse evangelho contra o qual eles se rebelam, seus pais estariam separados, e eles teriam uma vida completamente diferente daquela. Não tem a menor ideia do bem que o evangelho fez a seus pais, quando ele era um moleque desse tamanho. Eu conheço um caso assim.
Chegou um casal na igreja, tinha um gurizinho de, não sei, uns 3 anos talvez, um galeguinho, um toquinho de um galeguinho desse tamanho assim. Todas as vezes que aquele menino era contrariado, o moleque caía no chão e toma ele testada no chão. Ele tinha um galo na cabeça, aqui na testa. A mãe, uma mulher valente, feito um catitu, pensa numa mulher brava. O marido perdido, saber o que fazer da vida, falando em separação, em divórcio, uma família à beira do abismo. Recebe o evangelho, esse menino é corrigido, os pais são restaurados, é um casal frutífero, com sua casa aberta, abençoando a tantos hoje, já formaram discipuladores, formaram líderes. Esse moleque, depois de adulto, disse, não quero mais não, eu vou para o mundo. Ele não tem ideia que miséria seria a sua vida, porque eu conheço toda a sua parentela, conheço quase todos os seus primos, e sei a depravação que é naquela família. Eu sei qual seria o destino daquele menino, se o evangelho não alcançasse seus pais, mas ele despreza, porque agora é homem, faz o que quer e ponto. É necessário que nossos filhos conheçam quanto custou ao nosso Deus o nosso resgate. E se o deserto é ruim, a escravidão era muito pior. Eles foram livres da escravidão sem tê-la provado, mas não sabem agradecer por isso. Talvez porque nós não contamos a história como ela é. Se não conhecemos o preço de nosso resgate, nós não amaremos aquele que nos resgatou. Jesus disse naquela situação com Simão, o fariseu, e a mulher prostituta, a mulher pecadora, ele disse, ela muito ama, porque ela muito foi perdoada. Quem não tem consciência da grandeza do seu perdão, da grandeza do seu resgate, não consegue amar muito. É raso no seu amor. E porque é raso no seu amor, é raso no seu serviço, é raso na sua dedicação, é raso no seu sacrifício. Porque acha que é fácil para o céu, é só crer em Jesus. É fácil para nós, mas e para Ele? Alguns aspectos, irmãos, de nossa redenção que não podem fugir nunca de nossa mente. Escrevendo a Timóteo, Paulo fala assim, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Irmãos, quantas vezes, lendo esse texto, eu fui tomado de profundo, não sei como é que eu chamo isso, senso de vexame, de vergonha. Dizer, Senhor, tu não precisavas fazer isto, não por mim. Você já pensaram o que significou para Jesus, o Verbo eterno, perder para sempre a sua forma de Deus? Vocês já pensaram que nunca mais ele vai voltar por toda a eternidade, nunca mais ele terá a forma de Deus? Nunca mais ele será o Verbo eterno? Ele falou sobre seu Pai, Deus é Espírito, mas diz, corpo me fizeste. Jesus tem um corpo, amados, e tem nome de homem, e é o Filho do homem, que está à destra de Deus por toda a eternidade. No esforço meio alucinado de tentar mensurar isso, eu pensei em uma parábola maluca. Imaginei-me querendo salvar as baratas. Fiquei com compaixão delas porque elas moram no bueiro, elas andam nas paredes, pelo chão por aí, mas elas moram e se reproduzem no bueiro, aquela caixa de excremento que toda casa tem. É ali que elas se reproduzem. Eu fiquei com compaixão delas, queria salvá-las, mas elas fugiam de mim. Então eu decidi virar barata para salvá-las. Eu virei barata e fui morar ali, naquela caixa de excremento. Só que, amados, eu não perdi minha mente de homem. Eu sabia que nojeira era aquilo. Elas não têm consciência daquela miséria. Mas eu, barata homem, tinha. Jesus, o Deus homem, andou entre nós, conviveu com toda a nossa desgraça e miséria e imundice, pensando como Deus, suportando como Deus o contato direto com o pecado.
Não penso que o seu asco ao pecado foi menor do que seria o meu asco àquela caixa de excrementos. Aí as baratas se zangam comigo e me matam. Depois de um tempo eu ressuscito, mas eu ressuscito barata. Uma barata bonita, gloriosa, mas é uma barata. E nunca mais, por toda a eternidade, eu voltaria a ter corpo de homem. O meu Deus fez isso por amor a mim. Ele perdeu sua forma de Deus porque me amou. E agora eu tenho que fazer conta para saber se vou segui-lo ou não. Irmãos, quem ama não faz conta. Eu temo que nós estejamos desenvolvendo o evangelho baseado no preço e não no reconhecimento e amor ao nosso Deus que se deu na cruz. Nós amamos pouco porque temos pouca consciência daquilo que foi feito a nosso favor. Mas não termina aí não, irmãos. Em Lucas 12, 37 a 39, Jesus conta uma história. Ele diz assim: bem-aventurado servo fiel, a quem o seu senhor, quando chegar, o encontre fazendo assim. Em verdade lhes digo, que ele há de dar-lhe lugar à mesa, e cingindo-se o servirá. É outro texto que muitas vezes me fez sentir muita vergonha e pranto. E dizer: Senhor, não precisas fazer isso. Não tens que ser o meu garçom lá na glória. Não tens mais que me servir. Amados, lá na eternidade nós não vamos servir a Cristo. Nós vamos desfrutar dele. Desfrutar da sua presença, do gozo da sua presença. Na sua presença a plenitude de alegria, à sua direita delícias perpetuamente. Desfrutar da sua glória. O tempo de servir é hoje. Ontem eu acho que eu cheguei a ser inconveniente com jovens, no afã de tentar comunicar isso. Mas como funciona na minha cabeça, eu tenho 56 anos. Daqui a 20 anos eu tenho 76 e é fim de estrada, por mais robusto que eu seja. E vai acabar-se meu tempo de servir a meu Senhor. E eu tenho vergonha de não tê-lo servido o suficiente. É tão vergonhoso fazer conta para servir a Jesus. Não estou falando da medida de graça e dom que cada um tem, não, irmãos. Um pode ter 5 talentos, outro pode ter até 10, outro tem 1. Eu estou falando de entrega. Entrega sem reservas. E ele faz o que ele quiser. Mas eu não me pertenço. Nenhum filho de Deus pode se pertencer. Eu não tenho nenhuma intenção de viver 20 anos mais, não tenho nenhum prazer em estar nessa terra. Tem nada aqui que me segure e me atraia, a não ser a sensação de ingratidão de que não serviu ao meu Senhor suficientemente. Me desespera que nossos jovens, nossos filhos nasçam, cresçam, se tornem jovens e não apalpem o drama da cruz. E não considerem o escândalo da cruz. E não considere o drama dos céus, e não consigo amar o nosso Senhor. Há a necessidade de nós pais fazermos aquilo que os primeiros judeus, quando voltaram de Babilônia, voltaram do exílio, fizeram. Jerusalém tinha sido destruída, Nabucodonosor arrasou os muros de Jerusalém, destruiu o templo, não ficou pedra sobre pedra, levou os tesouros do templo, levou tudo que era sagrado, instrumentos, objetos, os profanou e levou o povo cativo, e cativo ficaram lá por 70 anos. Depois desse tempo, Deus traz a primeira leva de judeus para Jerusalém. E vocês sabem a primeira coisa que eles fizeram? Eles não se preocuparam em levantar os muros para se protegerem. Jerusalém naquele tempo era terra de ninguém. Havia povos que viviam ali ao derredor e não queriam que aquela cidade fosse reedificada. E quando os primeiros judeus chegaram, eles atacaram esses judeus e perturbaram a vida deles. Aí estava Zacarias, aí estava Ageu, profeta. Primeira coisa que eles fizeram foi reedificar o altar.
Está lá escrito em Esdras 3, versos 2 e 3. Levantaram o altar e o firmaram sobre suas bases e ofereceram sacrifício pela manhã e à tarde. Aqueles homens sabiam que Jerusalém caiu não porque lhe faltassem muros. Havia muros. Aquela cidade é uma cidade ficada sobre um monte. Era difícil derrubá-la. Mas ela caiu. Não porque lhe faltasse proteção de muros. Ela caiu porque lhe faltou altar. Lhe faltou Deus. Abandonaram a adoração. Abandonaram a fonte das águas vivas. Abandonaram o motivo da sua vida e existência. E eles sabiam que a maneira de serem guardados e protegidos não era de novo levantar altos e largos muros, mas levantar o altar onde Deus se faria presente. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Depois do altar, eles edificaram o templo e, por último, o muro. O muro foi resgatado, levantado décadas depois. Foi concluído quase 100 anos depois, 85 anos depois, aproximadamente. Eu quero animar os pais a reedificar esse altar doméstico, devolver o culto a Deus, trazer Deus para o lugar que Ele merece em nossa vida e em nossa casa, e dar a Ele o tempo que Ele merece em nossa vida e em nossa casa. Voltarmos a adorar, irmãos, voltarmos a cultuar ao nosso Deus em nossa casa. Nossos filhos verem que a nossa adoração não é de encontro em encontro. Nossos filhos verem e saberem que nós adoramos a Deus todos os dias. Que nossas ações de graça são dentro de casa. Que nossos cânticos de louvor são dentro de casa. Nossas orações são dentro de casa. Nosso sorriso é dentro de casa. A vida que temos fluir diante de nossos filhos. Eu sei que muitos de nós cometeram erros, estão no esforço sincero de recuperar esses erros, em alguns casos até já consertaram esses erros, mas eu creio que Deus quer que nós demos um passinho a mais. Há uma situação no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 5, do verso 6 ao verso 10. Depois vocês leem, não vamos ler o texto agora, vou tentar resumir a história aqui. Foi imediatamente após a morte de Saul, e quando Davi foi conclamado rei sobre todo Israel, e não apenas sobre Judá. Irmãos, a primeira coisa que Davi fez quando foi colocado como rei sobre todo Israel foi marchar contra Jebus. E o que era Jebus? Jebus era a fortaleza dos jebuseus, que ficava no coração de Israel e estava ali por 400 anos. Josué entrou em Canaã, mas não destruiu Jebus. Vieram todos os juízes, inclusive Sansão, mas não destruiu Jebus. Veio Saul, reinou por 40 anos, mas não destruiu Jebus. Jebus era a fortaleza inimiga, uma agressão, um tapa na cara do povo de Deus. Obrigado, meu querido. Um tapa na cara do povo de Deus, assintosamente uma fortaleza idólatra, satânica, no coração do território do povo de Deus. Davi foi colocado como rei. Primeira coisa que ele faz, marchou contra Jebus. E os jebuseus zombaram dele, disse: nossos cegos e nossos coxos vão combater Davi. Mas Davi entrou e os derrotou. Nós podemos ter, irmãos, fortalezas dentro de nós. Fomos remidos, resgatados, salvos, pertencemos a Deus, somos o seu povo, mas algumas marcas que nunca foram arrancadas de nós. Há marcas do pecado que ficaram em nossa consciência, que maculam o nosso coração, que perturbam a paz de nossa consciência. E nós não podemos fazer como
os que antecederam Davi fizeram, contemporizar com isso, e às vezes contemporizamos com isto. Deus quer que nós, de maneira definida, marchemos contra essas fortalezas. Eu estou chamando de fortaleza aqui, nem é no sentido bíblico literal, mas de máculas e marcas do passado que permanecem em nós. Uso a expressão fortaleza para me referir a Jebus como uma figura. Marchar contra isso, com toda a definição, e romper com isto. Eu contava para os irmãos outro dia, de uma conversa que eu tive com o Ivan Baker, e como aquilo foi bom para a minha consciência. Ele falava sobre o companheirismo e dizia assim: o companheiro é como o espelho às nossas costas para nos mostrar os erros que nós não vemos em nós mesmos. E eu estava no meio da conversa com outros pastores, quis dar uma de sabido, quis ajudar. Aí disse: Ivan, inclusive, esse inclusive é perigoso, né? Inclusive, o companheiro também serve para aqueles casos em que nós reconhecemos que temos um erro, mas não tratamos de frente com toda a seriedade. Então o companheiro vai e nos ajuda. E eu me assustei com o susto que ele levou, porque ele arregalou os olhos e disse assim: como isso? Como isso que você reconhece um erro e não trata dele? E eu fiquei assim, Eu descobri que a minha consciência não funcionava como a dele. Eu precisava daquele homem como um parâmetro, de homem que teme a Deus e quer agradá-lo em tudo, que não contemporiza com seus erros. Como fez bem a minha alma, irmãos, a minha consciência, ver um homem que não tolerava seus próprios erros. Eu tratava com toda a definição. Não fiquemos aí acariciando nossos defeitos de estimação. Só que Davi não se contentou com isso, irmãos. Depois de ter vencido Jebus, ele fez outra coisa. Ele pegou a arca da aliança e levou para Jebus, e a transformou em Jerusalém, cidade do grande Deus, do grande rei. A arca era símbolo da presença e da glória de Deus. Não nos é suficiente, amados, vencer esses inimigos, que eu estou chamando aqui de fortalezas, das marcas antigas do pecado. Não é suficiente superar isto e vencer. É necessário ocupar esse lugar com a glória de Deus. Davi sabia, se ele não ocupasse aquela cidade com a presença e glória de Deus, poderia perdê-la outra vez. Todas as vitórias que alcançamos contra o pecado, ocupemos com a glória de Cristo. Usemos nossa vida para glorificar a Cristo naquela área. Substituamos por coisas que glorificam a Deus. Amém? Ainda me aguentam? Bom, eu gastei muito tempo falando desses aspectos da atitude, irmãos, porque eu sou um dos desiludidos com procedimentos. Nenhuma instrução terá qualquer valor se não cair no coração correto. Nenhum passo prático vai servir para nada se o coração não estiver na atitude correta. Então, é necessário olharmos para o ponto certo para que a instrução e a orientação prática caia no ambiente que corresponde. Pois bem, eu falei no início que Deus quer uma geração de filhos espirituais, de crianças espirituais que conheçam a Deus e provem de Deus. Mas como isso pode acontecer se as crianças não são conduzidas a serem colocadas em Cristo? Eu estou falando de batismo de gente nova, não de bebê, viu? Só para deixar como referência, minhas 3 filhas, uma se batizou com 9 anos e outras 2 com 11. E aqui não é uma posição definida do presbitério de Salvador, não é uma coisa discutida entre nós. Não nos atrevemos a colocar a idade, qual é a que serve, qual é a que não serve. Não ousamos fazer isso, deixamos por conta do discernimento de cada pai, de cada pastor, conforme a circunstância, conforme o filho que tem. A Bíblia não fala quando é que a criança perde a inocência e entra na idade da razão, da consciência. Não diz lugar nenhum. Então, o que eu digo aqui, o que eu quero comunicar é algo de minha experiência e coisas nas quais eu creio pessoalmente.
não é uma posição definida, não é uma orientação para a igreja. Eu quero suscitar uma discussão e colocar os pais para pensarem. Porque os pais, em última instância, em primeira também, são os responsáveis por essa condução. E eu não quero me meter para governar a casa de ninguém, que eu não sou doido. Então, é apenas para que os pais peguem, discutam, orem e concluam. Mas quando eu comecei a falar sobre isso, alguns argumentavam assim, disse, não, eu já vi muitas crianças serem batizadas e na adolescência e na fase adulta vão embora. Disse, irmão, essa é uma estatística, tem mais 2 ou 3 que eu posso lhe lembrar. Eu conheço muita gente que não se batizou quando criança, nem como adolescente, nem como jovem, nem como adulto, e seguiu e foi para o mundo igual. Conheço muita gente que se batizou na infância e permaneceram fiéis até hoje. É outra estatística paralela. Eu conheço muitíssimo mais gente que se batizou adulto, com toda a consciência, e foi para o mundo depois. Então, estatística por estatística não serve para provar que isso está errado. Bom, mas depois diz assim, não, mas é necessário que a criança tenha convicção de pecado. Eu vou contar uma historinha para ilustrar o que eu penso sobre isso. Um menino de 12 anos pediu ao pai para ser batizado. O pai disse, não, filho, não posso lhe batizar porque eu não vejo você assim com consciência de pecado, você não demonstra que sabe que é pecador. O menino com o olho aturdido diz, mas pai, todas as vezes que você me disciplinou, levou para o quarto, me disciplinou, e depois orou comigo, e disse que o sangue de Jesus me purificava, aquilo não é verdade, pai? Aquilo foi uma brincadeira? E o pai aí, cacau. Aquela criança tinha sim convicção de pecado. Eu falo de minhas filhas, de meus filhos, todos os 4. Uma vez saímos com as 3 meninas, o neguinho não era nascido ainda, e uma delas aprontou. Eu disse, filha, em casa, nós vamos conversar. Mas nos demoramos na rua, chegamos tarde em casa, e eu me esqueci. Botamos elas para dormir e fomos deitar, Gina e eu. Daqui a pouco veio bater na porta do quarto. Abre a porta, tá aquele toquinho de gente, camisolinha. Pai, minha varinha, pai. Será que aquela menina tinha convicção de pecado? Tinha. Ela tinha convicção de pecado. Ela não tinha paz sequer para dormir. Ela sabia que tinha errado, sabia que tinha ofendido os pais e a Deus. E ela sabia que a disciplina iria reconciliá-la com os pais e com Deus. Como assim agora exigir que a criança tenha confissão de pecados? Passou a vida inteira andando na luz com os pais. Quantas vezes minhas filhas chegavam da escola e diziam, pai, eu fiz isso, isso e isso, me corrija. E nós as corrigíamos. Quantas vezes? Uma vez meu filho passou na rua, viu uma varinha e disse, pai, é uma varinha, pegue para mim. Não tinha medo nem pavor da vara. Clareza que erram sim, que pecam, e aquele recurso os reconcilia e deixa a sua consciência em paz. Agora eu vou exigir dessa criança que tem assim convicção de pecado. Se alguma tiver a tua experiência, que glória, que bênção, que bom. Mas colocar como condição para todas é justo? Privá-las de serem colocadas em Cristo porque o pai acha que ela não tem suficiente convicção de pecado? Outro diz assim, não, você precisa de experiência com Deus. Eu disse, meu irmão, qual é a experiência com Deus que você quer que seu filho tenha? Para os contatos para quem você já pregou o Evangelho e aos quais você já batizou, qual foi a experiência com Deus que você exigiu deles? A grande maioria das pessoas que batizamos adultas não tem uma experiência sobrenatural com Deus. Elas ouvem o Evangelho, elas creem, elas se arrependem e declaram que querem, e nós batizamos. Ou nós falamos assim, olha, se você não vir um anjo,
Não batizo você. O céu desceu? Um raio caiu? A casa tremeu? Eu criei. Eis aqui a água, quem peça é batizado, se crer de todo o coração. Não se fala de uma experiência. Se ela vier, amados, que bênção. Bem-vinda seja. E muitas crianças têm, e muitos adultos têm. Mas é justo colocar como condição? Eu temo que os pais fiquem esperando que algo sobrenatural aconteça e não conduzam seus filhos a Deus. E não conduzam seus filhos a Cristo, com o engano de acharem que a criança não entende. Irmãos, Jesus falou sobre as crianças: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Quem não se fizer como uma criança, não pode ver o reino dos céus, não pode entrar no reino de Deus. Deus quer que nós nos tornemos como crianças, e não que criança se torne adulto para ser batizado. E as crianças têm consciência de pecado, muitas delas. E nós as privamos da graça de serem unidas a Cristo para a remissão dos seus pecados, como está escrito. Eu tenho pessoalmente, irmãos, aqui de novo quero insistir, é uma opinião pessoal, não tome por verdade absoluta, nem por instrução para a igreja. Como eu disse, eu quero é suscitar discussão entre vocês. Eu tenho por convicção pessoal que é nossa obrigação como pais conduzir nossos filhos antes que eles provem do pecado. As crianças até certa idade, no meu tempo era até uns 12 anos, hoje está sendo antecipado muito. Um menino de 8 anos com o iPad na mão, ele faz chover para cima. Ele vê de tudo. Mas no meu tempo, até uns 12 anos, a criança ainda olhava para o pai assim, ó, com olhos de admiração. O pai pode tudo, o pai sabe tudo, o pai é gente boa, o pai é o herói, o pai é valente, o pai é forte. Confiava no pai para tudo. A partir dessa idade começava um processo. Os filhos passavam a ter muitas informações que não conferiam com aquilo que o pai dizia, e a mãe. Às vezes ele tinha mais informações do que o pai, que às vezes era um semi-analfabeto. E o filho estava na escola. Ele começava a questionar a sabedoria do pai. E daqui a pouco ele está questionando a motivação do pai. Porque o pai estava proibindo coisas que a professora disse que pode fazer. Sim, meu pai não sabe disso, a professora sabe. Meu pai disse que não pode, a professora disse que pode, e quem sabe mais? A professora. Meu pai está errado. E por que será que ele não quer que eu faça? Será que ele não me ama? Ele quer me escravizar? Ele quer me dominar? Começa a questionar a motivação dos pais. Eu falava para os pais aqui outro dia que nunca permitimos que nossos filhos questionassem nossa motivação. Todas as vezes, qualquer filho meu questionou minha motivação, chamamos para a conversa e vara nele. Por quê? Que maldade, bichinho tadinho. Não, senhora. Não é bichinho tadinho, não. Se eu deixo, estaria entrando no coração dele uma semente maligna que o faria afastar-se dos únicos que verdadeiramente o ama, dos únicos dispostos a perder a vida por causa dele. Era por amor a eles que eu fazia isso. Se os filhos deixam nascer em seu coração a suspeita das motivações do pai, está selado a rebelião. Eu dizia assim: ó filhinha, ó filhinho, quando você era um bebê do tamanho de um gato, só sabia sujar a fralda e se pendurar nos peitos da mamãe, você descansava inteiramente em nossa motivação. Nosso coração não mudou nada, nós pensamos a mesma coisa a seu respeito, amamos você igual. Então você está errado, venha cá. Corrigir no coração, para guardá-los, para protegê-los do engano, proteger das mentiras do mundo, dos laços do diabo, que é mentiroso desde o princípio. Então, irmãos, quando minhas filhas chegaram nessa idade, eu comecei a pensar, elas vão entrar num tempo de questionamentos. Aí começa a puberdade, aí aflora a sexualidade. As meninas começam a dar conta que os garotos estão olhando para ela.
e o moleque começa a ficar curioso com as meninas. Isso é uma junção explosiva, suspeita da sabedoria dos pais e da motivação dos pais, junto com o aflorar da sexualidade. E quando o menino toca na menina, com essa idade, a coisa complica muitíssimo. Ou quando a menininha é tocada, e vê um moleque lá com uma conversa bonita no pé de orelha dela, a coisa complica muitíssimo. É muito mais difícil resgatá-los. Irmãos, é loucura, e já vi pai falar isso, não deixa provar para se arrepender, disse não seja louco, não mande seu filho para o lado do abismo para depois resgatá-lo. Como assim provar do pecado para depois se arrepender? E você sabe se ele vai conseguir voltar? E você sabe se ele vai viver depois de provar do pecado? Prive-o do pecado. Uma geração santa, separada para Deus, feliz em Deus, cheia do poder de Deus e da unção do Espírito Santo, desde a mais tenra infância. Eu contava para os irmãos pais aqui, eu fico expondo isso publicamente às vezes, muito constrangido por causa de meu filho, não por minha causa. Mas toda vez que eu me exponho, em alguma medida, eu exponho a ele também. Como eu errei com meu filho. Porque nessa faixa etária, eu não fiz com ele o que eu fiz com as meninas. Que coincidiu justamente com a nossa ida para o Marrocos, tempo de adaptação, aprendendo idioma, aprendendo cultura, aquela loucura toda. E eu perdi a hora. E quando eu me voltei para ele, já não tinha seu coração na minha mão. E foi difícil resgatá-lo. E eu precisei de ajuda, de irmãos, porque eu já não era capaz. Eu quero dizer aos pais que, por favor, não se deixe tomar do complexo de exclusividade e de suficiência. Muitas vezes não somos competentes porque perdemos o momento, ou por outro motivo qualquer. E temos que nos render e deixar que outros cheguem e nos ajudem. Por alguns anos convivi com ele, contava para os irmãos aqui, usando a figura, como um carro que entra na curva e você perde o traçado e não sabe se vai capotar, se vai seguir. Até que Deus interviu, usando outros, não eu, para trazê-lo ao caminho. Eu sei o que é ter filhos que atravessaram a adolescência selados pelo Espírito Santo, unidos a Cristo. E um filho que atravessou essa turbulência toda sem isso. Os resultados são bem diferentes. Alguns pais acham assim, não, mas continuou criança. Claro, batismo não é mágica, não confere maturidade. Minhas filhas batizadas com essa idade ainda levaram disciplina por um tempo. Permanecem crianças. Batismo não confere maturidade. Batismo confere fé, confere vida espiritual, confere a vida de Cristo, é o que nós queremos, Gálatas 3, 26 e 27. Porque todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Quando alguém é batizado em Cristo, é unido a Cristo. É algo mais ou menos assim. Eu batizo essa folhinha nesse livro. Ela torna-se parte dele. Se eu jogar esse livro ali no lago, ele vai se despedaçar ao longo dos anos, dos dias, na água, e a folhinha está dentro também. Se eu jogá-lo numa fornalha, vai queimar todo ele, e a folhinha que está dentro também. Se eu levar em uma gráfica com guilhotina e cortar ele todo, a folhinha que está dentro também. O que acontece com o livro, acontece com a folha. Ela está batizada no livro, tornou-se participante dele, foi incluída nele. Assim nós em Jesus fomos incluídos em Cristo, nos tornamos participantes da sua vida. Ele foi julgado e nós com ele. Ele foi crucificado e morto e nós com ele. Ele foi sepultado e nós com ele. Ele ressuscitou e nós com ele. Está sentado à direita de Deus e nós com ele. Nós nele. E isso se passa com adulto, se passa com a criança que crê, que entende e se entrega a Cristo. Recebe a vida de Jesus, não recebe maturidade. Pensa assim, irmãos.
Um dos meus esforços aqui é que os pais entendam e aproveitem o tempo que têm com seus filhos para conduzi-los a Cristo antes que o pecado os toque, antes que a consciência deles seja maculada. Conversava com alguns irmãos aqui ontem, dizendo assim: quanto tempo vocês acham que um cavalinho começa a andar depois que nasce? Quem é da roça aí? No mesmo dia. O cavalinho anda no mesmo dia que nasce. O cavalinho, o bezerrinho, o carneirinho. A maioria dos animais nasceu e anda no mesmo dia. Com que idade uma criança começa a andar? 1 ano? Alguns mais taludos, com 11 meses, mas normalmente 1 ano, às vezes um pouquinho mais. A média de 1 ano. Com 1 ano, a maioria dos animais é um robusto adolescente, cheio de fogo. Com que idade uma criança começa a falar? Se comunicar de alguma forma? 2 anos? Balbuciar algumas palavras, formar alguma frase? Com 2 anos, 3 anos, qualquer animal já está se reproduzindo. Já é adulto, um jovem adulto se reproduzindo. E a criança está começando a balbuciar as primeiras palavras. Com que idade papai e mamãe deixa o filho ou filhinha irem no banheiro e se limparem sozinhos, sem depois fazer uma vistoria para ver se está tudo em ordem? 7 anos? 6? Tinha que ser ele, tinha que ser ele. Muito bem, garotinho. Bota aí, 6, 7 anos. Irmãos, com essa idade, a grande maioria não sei se a grande maioria, muitos animais já são coroas, são meia-idade. Outro dia vi uma chamada aí desses portais de internet aí de notícia. O cachorro mais velho do mundo estava morrendo com 15 anos. 15 anos, o cachorro mais velho do mundo. 15 anos, o moleque está aí ainda com a boca aberta, saber para que lado vai a vida. E os bichos estão morrendo de velhice. Quantos homens aos 20 anos de idade estão aptos para se casarem, em condições de sustentar uma família? Poucos, e não é culpa deles. É muito em função da estrutura social e econômica hoje do mundo, mas é difícil. Mas muitos querem. Eu, por exemplo, não fiz faculdade para casar cedo, cara. Fiz o curso técnico para tratar de casar. Bom, teve outros elementos, meus irmãos. Por que eu estou explorando isso? Eu comecei a me perguntar, por que Deus obriga? Por que Deus criou a natureza humana, o ser humano, de tal forma que o filho não pudesse se desvencilhar dos seus pais antes dos 20 anos? A não ser em franca rebeldia para sair pelo mundo bagunçando, para sair decentemente de casa. Por que Deus fez assim? Obriga que o filho fica ali até pelo menos 20 anos. Eu tenho uma opinião, a Bíblia não diz, nem a pergunta nem a resposta. Eu estou inventando os dois, inventei a pergunta, estou inventando a resposta. Eu tenho uma opinião, irmãos. Eu creio que Deus queria produzir no mínimo 2 coisas. Primeira, criar vínculos de afeto, laços de amor, profundos, que garantisse que iria sustentar aquilo para o resto da vida. Amados, aposentadoria, asilo de velhos é coisa da modernidade. A humanidade viveu no mínimo 5 milênios e meio, ou mais do que isso, sem ter aposentadoria e sem ter asilo de velhos. Porque os filhos cuidavam de seus pais na velhice. Esse era o plano de Deus. Você é um bebê? Completamente dependente, seu pai lhe cuida. Você cresce, fica taludo, cria asa, bota para quebrar, realiza, concretiza, faz, acontece.
Seu papai está ali ao seu lado, mas eu vou ficando velhinho, e você deve cuidá-lo. Outro dia eu disse para meu filho, filho, na sua vida hoje, eu sou o ator principal, você é ator coadjuvante, a vida é tua, o filme é teu, mas o ator principal ainda sou eu. Isso não é demérito seu, não fique chateado nem constrangido, faz parte de meu papel e dever, construir teu caminho. Um dia meu pai foi o ator principal na minha vida, eu fui coadjuvante, até que eu estava apto para tocar minha vida, aí ele sai de cena em parte, né? Nossas vidas ficam paralelas, eu estou cuidando aqui, eu passo a ser o principal ator do meu filme, e ele segue lá, cuidando do filme dele, e de meus irmãos menores. Eu disse, mas filho, hoje seu avô tem 93 anos, é um homem completamente dependente dos filhos para tudo. E ele ri e brinca, meu pai diz, eu já mandei muito, agora estou sendo mandado, não decido mais nada. Se mandar eu ir, eu vou, se mandar ficar, eu fico. Se mandar calçar o carro, se mandar tirar a sandália, eu tiro. É um velho conformado, assumido, sem complexo de ser velho. Diz, filho, vai chegar um dia em que você vai fazer comigo o que eu faço com seu avô. Mas hoje é o contrário. Então fica tranquilo, não se agite não. Lhe conduzir e construir sua estrada é minha responsabilidade ainda, junto com você, mas minhas mãos ainda providenciam mais coisas do que as suas. Deus queria que se estabelecessem laços de amor, os afetos naturais que Paulo se refere. E ele diz que essa última geração não teria afetos naturais. A Bíblia denuncia isso, que a geração dos últimos tempos não teriam afetos naturais, seriam desobedientes aos pais, desrespeitosos, ingratos, porque há todo um planejamento no mundo, em todo e qualquer governo, de direita ou de esquerda, apontando que a família não é boa, que a família castra, que a família restringe, que a família limita. O Estado quer se meter onde não é chamado e nunca deveria ter se metido. E as famílias estão cedendo. Deus quer, e é necessário, queridos pais, que vocês propiciem isto. Que vocês aproveitem esse tempo e se dediquem a isto, prioritariamente. Passei muito, irmãos. Já passei 15 minutos. A tolerância de quanto mais ainda tem. Estamos caminhando para terminar. É que eu me empolguei e parei de olhar para o relógio. O outro motivo que me ocorre é que Deus quer que os filhos aprendam a amar a autoridade. Gostar da autoridade. E saírem da autoridade dos pais para a autoridade de Deus. E desfrutar das duas. Uma autoridade pacífica, mas verdadeira, firme, sem grito, sem guerra, sem lambança, mas governo efetivo. Bom, voltando agora, como fazer então com os filhos? Eu quero aqui então, resumidamente, contar um pouco do que fizemos com nossos filhos, com 3 deles pelo menos. A partir dos 9 anos, 9, 10 anos, nós deixamos de simplesmente contar histórias bíblicas e começamos a evangelizá-las. Apresentar Jesus. E quisemos começar lá de trás, lá do propósito eterno. Não começamos falando de arrependimento, nem de rebelião. Porque eu fiquei em um conflito. Como é que eu vou dizer para essas 2 menininhas que a vida inteira andaram na luz, confessaram os seus pecados, se submeteram, são obedientes, como é que eu vou dizer para elas que elas são rebeldes? Eu tinha que encontrar uma forma de falar dessa rebelião sem confundi-las. Porque no trato comigo não eram rebeldes. Eram submissas. Eram rendidas. Então nós começamos falando do novo nascimento. Falamos da criação. Fizemos um teatrinho, nós gastamos horas, irmãos, dias. Sentava no chão com muito papel esparramado, anotando as perguntas delas, fazendo figuras, gravuras e respondendo as perguntas.
Gina e eu. Aí começamos a falar da criação, da comunhão que o homem tinha com Deus, como Deus estava com Adão e Adão com Deus. Aí fazíamos aquele alvoroço, né? Explorávamos cada etapa dessa muito. Depois falamos da queda do homem, como chegou um dia que Adão não quis mais precisar de Deus. No início eu troquei a palavrinha depender por precisar, para eles entenderem que Adão agora estava se achando o suficiente e achava que não precisava mais de Deus, que ele era sabidão, podia fazer o que ele quisesse. E tentamos demonstrar que ao fazer isso, Adão rompeu com Deus. Ele se desligou de Deus. Aí fizemos um teatrinho. Tinha a cozinha, que era mais escura, naquele apartamento, e a sala, que era mais clara. Assim, aqui a sala era o reino de Deus, e Adão estava aqui com Deus, desfrutando dessa comunhão. No dia que Adão rompeu com Deus, ele foi para o reino das trevas. Adão passou por uma porta. Ele saiu do reino de Deus por uma porta e foi para as trevas. E ele deixou de ter comunhão com Deus. Aí citávamos textos do Novo Testamento que falavam sobre isso. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Todos pecaram e perderam a glória de Deus. Que andávamos mortos em nossos pecados e delitos, Ele nos deu vida. Eu estou dando uma acelerada aqui porque o tempo já avançou muito. Quero ver se pega as ideias principais. Quando estávamos explorando essa ideia de que Adão se separou de Deus, que Adão rompeu com Deus, perguntávamos para elas assim: e vocês acham que Adão fez certo ou errado? Ah, fez errado, porque aí, coitado do Adão, né? Foi uma maledicência doida. Então ele fala mal de Adão. Eu disse: então vocês não concordam com eles? Não. E vocês nasceram onde? No reino da luz ou no reino das trevas? Elas aí, sim. Botou para pensar. Adão foi para lá. E todo mundo que nós tínhamos dito antes, que todo mundo que nasceu de Adão, nasceu lá, no reino das trevas. Todo filho de Adão nasceu ali. Aí perguntei: vocês nasceram onde? Elas nem responderam, elas responderam com a pergunta: então a gente não é filha de Deus? Disse: ó filhinha, enquanto eram todas pequeninas, inocentes, Jesus fala que de vocês era filho de Deus. Mas e hoje? Vocês que têm que responder. Mas vocês nasceram filhas de Adão. Nasceram lá, como papai e mamãe também nasceram lá. Ah, mas não quero ficar aqui não, não quero ficar aqui não. De quem é a culpa de vocês estarem aí? Terem nascido aí? Sua de Adão. De Adão. Então ele maledicência para Adão de novo. Disse: tá bom. Ter nascido aí não foi escolha de vocês. Mas permanecer aí é escolha de vocês. Se vocês acham que Adão fez bem, aplauda ele. Assim: Adão, você é gente boa, cara, que bom, que legal, que você saiu, a gente nasceu aqui a gente bota para quebrar bagunça, não depende de ninguém, nada de Deus não. Não, meu pai, não. Se vocês acham que Adão errou, então saiam daí. Entrem pela porta por onde Adão saiu. Retornem ao reino de Deus. Retornem ao reino da luz. Ah, nós queremos, a gente quer então. Há uma condição. Aí começamos a falar de arrependimento, com a linguagem que elas pudessem entender, da importância de entregarem suas vidas a Cristo, que daqui para frente Jesus iria governá-las em tudo. Não era mais a questão apenas de obedecer a papai e mamãe, mas obedecer a Deus, conhecer a vontade de Deus e se sujeitar a Ele em tudo. Quero sim. Tá bom. Mas ainda não é suficiente. Assim, mas o que é que está faltando? Aí eu inventei a historinha da laranjinha podre. Disse: filhinha, imagine que você acorde manhã cedo. Li o texto de Romanos. Todos se extraviaram, todos se perderam. Troquei extraviar por se perder, para ficar mais claro. Todos se perderam e juntamente se tornaram inúteis, imprestáveis, que essa palavra é fruta podre. Disse: imagina assim, você acorde manhã cedo, quer fazer um suco de laranja. Você vai na fruteira, mete a mão, aí sua mão entra em uma laranja. Você está azul de podre. Cai meu pai, essa coisa. O que você faz com a laranja?
Ah, jogam no lixo. Pois é, nós éramos frutas podres. Um dia Deus nos tomou e iria jogar no lixo dele. O lixo de Deus é inferno. Tem pai que tem medo de falar do inferno para os filhos. Como vou privá-lo de saber de uma verdade bíblica? É Jesus quem fala disso? Ele fala do inferno preparado para o diabo e seus anjos, e para lá vão os iníquos que rejeitaram a Cristo. Desferias o lixo de Deus é inferno, e Deus nos lançaria lá, porque nos tornamos podres. Aí elas arregalaram os olhos. Agora imagine que na hora de lançar, você vai lançar a laranjinha no lixo, ela começa a gritar, não, por favor, não me joga no lixo, não me joga no lixo. Por que, laranja? Eu estou arrependida. Se você está arrependido, estão? Sim, estamos. Pois é. Aí a laranja diz, eu estou arrependida. Agora eu quero cumprir o seu propósito. Faça de mim o que você quiser. Eu quero ser útil. Disse, laranja, você está podre. Eu sei, mas agora eu estou arrependida. Você faz o que de mim? Suco. Então, faça suco. Disse, mas laranja, o suco vai ficar podre, porque você é podre. Então faça picolé bem geladinho, picolé podre. Salada de fruta, mistura com banana, com mamão. Você vai apodrecer todo mundo, você é podre. Faça uma torta, bote no forno. Torta podre. Laranja, você é inútil, você não presta. Você tem que ser destruída. Irmãos, era necessário que elas fossem chocadas com a realidade da natureza humana, decaída. Não simplesmente com seus próprios desvios e pecados delas, como crianças submissas, obedientes, que andavam na luz. Era necessário mais do que isso, elas tinham que entender com clareza qual é a realidade da natureza humana. E foi muito bom ver a angústia nos olhos deles, assim, como fazemos para nos livrar disso? Aí dá para lembrar do povo falando para Pedro, o que faremos, varões? Aí vem aquela consciência, não apenas de uma culpa pessoal, mas de uma raça decaída e separada. Aí falamos do batismo. Eu usei essa figurinha que eu usei aqui agora, brincando. É a figura que eu já conhecia, que eu tinha aprendido, de batizar um papelzinho num livro. Irmãos, elas entenderam. E nós saímos daquela sala nesse último dia, fomos para a praia e as batizamos. Elas duas e mais duas priminhas que estavam juntas. Isso foi em 1993. Lá se vão 23 anos. Não tiveram crise de fé. Não tiveram encrenca com pecado. Não tem história e disciplina. Creram e se entregaram. E há tantas histórias parecidas. A minha intenção, irmãos, é que vocês não descansem, que seus filhos por si mesmos vão encontrar a Cristo. Eles precisam ser conduzidos. E se nós não os conduzimos a Cristo, alguém os conduzirá a outro lugar. Amém? Peço ao Senhor que lhes dê graça, sabedoria, prudência, que não saiam por aí fazendo nada desbaratado, agarrando o menino pela mão e jogando na piscina. Mas que orem ao Senhor, considerem isso, discernam seus filhos, conversem com eles sobre isso, os escutem e lhes anunciem Jesus com toda a confiança.